Olá, meus amigos do Critica Brasil, Niobe Cunha aqui de volta com vocês. Uma alegria estar aqui no Critica Brasil com meu amigo Akia Santarin e todos vocês. Uma alegria e uma honra, né? Eu sempre demonstrei que eu gosto muito de estar aqui, enfim, da discussão boa que acontece aqui nesse espaço democrático que o Aquias propõe. Eu queria trazer um tema hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o mito, né, do Estado laico. Né? Isso está mais do que evidente, está todo mundo percebendo que essa história de Estado laico, na verdade, quando isso foi pensado, era para limitar um pouquinho o poder de manipulação que as religiões têm. Né? A gente sabe que historicamente o Vaticano, né, as crenças, mesmo desde lá da época da Pedra Lascada, as crenças, elas são um instrumento de manipulação. Né? Então lá o homem primitivo viu o trovão e alguém falava que se ele não fizesse tal coisa, o trovão ia cair na casa dele, queimar tudo, enfim. Desde sempre as religiões, além de servirem de consolo e enfim, de trazer um amparo espiritual bacana, elas têm um lado negativo, sim, todas elas, de manipulação, de poder. E a gente, isso ficou muito escancarado no Vaticano, né? Na Idade Média, em que o Vaticano, a igreja era o poder, né? Era a igreja que outorgava o poder aos imperadores, aos reis, né? E isso acabou sendo, na reforma, né, quando houve a reforma, acabou sendo questionado e desviado, mas os tempos modernos nos comprovam que isso não é uma realidade. Está aí agora as novas igrejas neopentecostais, né, prometendo céus e terras, se as pessoas se comportarem do jeito que eles acham que devem se comportar. Ou seja, é uma igreja muito mais calcada em premissas morais do que numa premissa espiritual, num amparo espiritual, num abraçamento espiritual tão necessário, né, para a gente, né, enfim, para todo mundo que crê em alguma coisa. A gente está aí agora vivendo esse estado que mistura milícia com igreja, né, de uma forma bastante potente. A gente vê que nas cadeias algumas igrejas fizeram um trabalho muito bem feito, né, de convencimento e não de... Na verdade, as pessoas não se converteram, elas foram convencidas, ou seja, ou por dinheiro, ou por insegurança, ou por sofrimento mesmo. Né? Às vezes o próprio sofrimento faz a gente acreditar no que a gente quer acreditar. É isso que eu estou querendo dizer. E, enfim, e agora a gente tem aí várias igrejas neopentecostais importadas dos Estados Unidos. É bom que vocês saibam. Eu aconselho vocês, meus amigos, quem tiver Netflix, que assistam um documentário chamado The Family, ou A Família em português, The Family em inglês. É um meio documentário, meio ficção, que conta um pouquinho do projeto de poder das igrejas neopentecostais. Essas igrejas focadas no dinheiro, na ostentação, nos pastores que ficam milionários sem ter muito como explicar, sem produzirem nada. Né? Assim, eles não construíram uma fábrica, eles não construíram nada. Foi baseado em doações e na fé das pessoas. E esse documentário explica exatamente esse projeto de dominação mundial, que pode parecer uma coisa paranoica, mas é uma realidade se a gente for nas periferias, nos lugares mais escondidos. A gente vai sempre descobrir que ali tem uma igrejinha, tem um pastor que está ali convencendo as pessoas e que está falando de política. Gente, religião é política, né? Religiosidade é outra coisa. Religião é política. Desde a época de Jesus Cristo foi um contestador e ele foi condenado porque ele questionou o sistema. Foi por isso que ele foi condenado. Então, assim, isso é política.
não, claro que não é uma política partidária, mas a religião é política. Então, não vamos nos iludir de que o Estado é laico. Não existe. Existe sim essa premissa de tentar minimizar esse controle das religiões, né? E isso é legítimo, mas não vamos acreditar que o Estado é laico. A gente está vivendo um Estado moralista, né? Calcado numa igreja moralista que dita padrões, que dita regras e que quer impor seu modus vivendi, né? Para todos nós. Vamos nos atentar a isso, porque esse é um caminho interessante para a gente começar a discutir política. A manipulação, tanto a imprensa quanto a religião trabalham com manipulação, trabalham com medo, trabalham com a fragilidade do outro, porque eles têm um poder muito grande nas mãos. Tá bom? E queria de novo agradecer aqui o espaço pro Aquias. Muito feliz de estar aqui de volta. Eu vou estar aqui às terças e quintas. Assim que eu estiver mais folgada, eu vou tentar até estar mais vezes, se o Aquias me permitir. Mas por enquanto é o que eu consigo. E é isso. Convido a todos para assistirem meu programa, o Jogo de Damas JDD. Estou aqui com meu gato zoando aqui, morrendo de medo dele destruir tudo aqui. Enfim, não deixe de assinar lá o Jogo de Damas JDD, vocês serão muito bem-vindos. Às quartas-feiras a gente tem entrevista. E às segundas e sextas a gente tem um comentário político que sou só eu que faço. E estarei aqui às terças e quintas com o querido Aquias, com vocês, chamando todos também para assinarem o Critica Brasil. É muito importante vocês assinarem os canais que estão debatendo abertamente, sem preconceito, sem censura, assuntos que são pertinentes e são importantes para serem discutidos. Não deixe de assinar, dar joinha, chama papai, mamãe, titia, enfim, divulga, posta nas suas mídias sociais. A gente precisa ampliar o espaço de debate. Obrigado e até quinta.